Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas controvérsias históricas de tirar o fôlego. O assunto é sério, uma acusação de que os primeiríssimos escritos de Ellen G. White, a profetisa, foram deliberadamente alterados. O motivo? Esconder uma doutrina que, com o tempo, se tornou bem incômoda. Isso já começa com uma pergunta que, olha, dá o que pensar. Um texto que é considerado revelação divina pode ser editado? A própria ideia já mexe com o conceito de autoridade, de autenticidade, e é exatamente aí que mora o centro de toda essa história. Para a gente entender essa treta, a gente precisa voltar no tempo, lá para a década de 1880. Foi uma época de muita tensão, cheia de rumores, e foi ali que uma promessa bem controversa foi feita. O burburinho era o seguinte: tanto os críticos quanto a galera de dentro da igreja começaram a achar que os textos mais antigos da profetisa estavam sendo, guardados a 7 chaves, como se tivesse alguma coisa ali que não podia vir a público. Bom, aí a liderança da igreja resolveu encarar os boatos de frente. O presidente da Conferência Geral na época, George Butler, foi a público e fez uma promessa ousadíssima. Ele disse que ia republicar tudo, tintim por tintim, para mostrar que os críticos estavam errados e que não havia nada a esconder. Só que aí a história ganha um tempero. Enquanto o presidente Butler bancava o superconfiante em público, nos bastidores, o próprio marido de Ellen White, o James, mandou um recado bem diferente. Algo como: calma lá, é melhor ir devagar com isso. O que será que ele sabia que o presidente não sabia, hein? O resultado dessa promessa toda foi a publicação de um livro. Um livro que deveria ser a versão completa e que, teoricamente, ia botar um ponto final na controvérsia. Mas, como a gente vai ver, ele acabou gerando mais perguntas ainda. Para a gente não se perder, essa linha do tempo aqui é fundamental. A gente tem as publicações bem originais, lá de 1847 e 1849, e uma primeira compilação em 1851. Mas o ponto central de tudo é esse livro de 1882, chamado Primeiros Escritos, que prometia ser a versão definitiva, completa de tudo que veio antes. E se liga só nessa declaração escrita com todas as letras no prefácio do livro de 1882. Nenhuma porção omitida, nenhuma sombra de mudança. Essa foi a garantia oficial, a palavra final que eles deram aos leitores. Era para ser uma prova de transparência total. Ou seja, esse livro foi apresentado como uma prova definitiva, sabe? A resposta que ia calar a boca de todos os críticos para sempre. Mas a pergunta que não quer calar é: será que a promessa foi cumprida? Pois é, não demorou nadinha para essa promessa de transparência total ser colocada à prova. E o resultado foi surpreendente. Logo depois do lançamento, um crítico chamado A.C. Long fez exatamente o que George Butler tinha desafiado os inimigos a fazerem. Ele pegou o livro novo, foi atrás dos textos originais que conseguiu encontrar e comparou, lado a lado. E o que ele achou foi uma verdadeira bomba. Dá uma olhada nessa primeira grande descoberta. É uma comparação direta. A versão de 1882 termina a frase de um jeito, mas o texto original, lá de 1847, continua. E continua com uma afirmação teológica pesadíssima, que era impossível para eles voltarem, tão impossível quanto era para todo mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Uma frase inteira com um significado gigantesco que simplesmente evaporou. E não pensem que foi só uma frasezinha não. O A.C. Long descobriu que, em outra visão, a coisa foi ainda maior. 35 linhas inteiras teriam sido cortadas na edição de 1882. É muita coisa. E tem mais. Olha esse outro exemplo aqui de uma publicação de 1849. Tinha uma passagem que dizia que as conversões depois de 1844 eram falsas e que o coração dessas pessoas era tão negro como sempre. Essa passagem também foi totalmente limada da compilação de 1882. A pergunta que fica é: por quê? O que essas passagens tinham em comum? Segundo a fonte, essas omissões não foram aleatórias. Tinha um padrão bem claro, e esse padrão apontava para uma doutrina bem específica e, para ser sincero, bem problemática. Para entender o motivo dos cortes, a gente precisa conhecer a tal da doutrina da porta fechada. Basicamente, era a crença de que, depois da grande decepção de 1844, a porta da salvação tinha se fechado para o resto do mundo. Acabou. A salvação era só para aquele grupinho de crentes. E essa citação, que teria sido de uma visão totalmente suprimida, liga os pontos de uma vez por todas.
A visão ensinava, com todas as letras, que os crentes não deviam mais ter simpatia pelos ímpios, porque afinal a porta já estava fechada para eles. Então, o ponto central da acusação é esse. Décadas depois, a igreja já tinha abandonado completamente essa ideia da porta fechada. A publicação de primeiros escritos teria sido a oportunidade perfeita de reescrever a história, de apagar as evidências de que a profetisa um dia ensinou essa crença como se fosse uma visão vinda de Deus. Mas a história não acaba em 1882, não. As fontes afirmam que as consequências disso tudo se estenderam por décadas, criando o que eles chamam de um verdadeiro legado de silêncio. A acusação é que foi feito um esforço sistemático para fazer os textos originais sumirem do mapa. Eles se tornaram tão raros que até os editores mais antigos da igreja diziam que não viam uma cópia há décadas. E enquanto isso, o livro alterado de 1882, com aquele prefácio enganoso, continuava sendo impresso e distribuído como se nada tivesse acontecido. E olha só que técnica sutil. Um autor mais recente, ao citar um dos pioneiros, teria usado as reticências para apagar só 3 palavrinhas: para o mundo. Com essa pequena edição, o sentido da frase muda completamente, escondendo a referência direta à doutrina da porta fechada. No fim das contas, o argumento é que isso não foi um erro isolado lá em 1882. Foi um padrão de comportamento que continuou, um esforço consciente de controlar a narrativa histórica da igreja, mesmo que para isso fosse preciso suprimir os seus próprios documentos fundadores. E isso tudo nos traz de volta àquela pergunta do começo, mas agora com um peso muito maior. Essa controvérsia não é só sobre fatos históricos. Ela vai no cerne da ideia de revelação. Se o registro de uma visão divina pode ser alterado para corrigir uma teologia que mudou, onde é que fica a autoridade? É uma questão que ecoa muito além dessa história e que, com certeza, deixa a gente com muito o que pensar.